Tudo que a mãe diz é um negócio muito poderoso. Não existe criança que não acredite nas palavras da sua mãe. A gente sempre, opa, a mamãe falou, é aquilo ali então, né? Mas quando é outra coisa, quando é outra pessoa, quando é outra coisa, então nós podemos simplesmente isolar aquela outra coisa, aquela outra pessoa, porque ela simplesmente ela vai deixar de existir para nós. Se a praga de uma pessoa pode ter um efeito tão nocivo, se a fala de uma pessoa nos magoa tanto, nos incomoda tanto, você imagina quando são centenas de pessoas com pensamento negativo o tempo todo. Não, sério? Eu ando bastante preocupada, assim, não comigo ou contigo, com a gente aqui, assim, especificamente, mas quantos anos, há quanto tempo a gente espera o final do mundo, a gente espera um Armagedon, a gente espera... E a gente fica dizendo que o país nosso aqui é uma M, que os nossos políticos são uma droga, que... Há quanto tempo tu lembra que a gente faz isso? Em conjunto, não sou só eu, nem só tu. É uma constante. Pode ser num boteco, pessoal bêbado ali falando isso, pode ser num encontro de professores na academia, pode ser um encontro de religiosos, pode ser... A fala é a mesma. Então, nós estamos diante de uma civilização que, ao longo dos últimos séculos, tem palavras e atitudes negativas se acumulando, como se fosse uma espécie assim de nuvem de vírus, ou nuvem de gafanhotos. E veja, tem uma nuvem de gafanhoto que está fazendo estrago por aí também. É como se estivesse sendo devolvido para a gente, tantos séculos, tantas dezenas de... Né, tantas décadas falando sempre a mesma coisa, político não presta, todo mundo rouba, desde o tempo do Cabral, lembra que a gente tem aí um texto que é lindo, né, muito lindo mesmo, da Elisa Lucinda. Então, quanto mais medo a gente tem de tudo isso, quanto mais a gente pragueja por causa de tudo isso, olha que se tu parar um pouquinho para pensar, nós estamos reclamando dos agrotóxicos, dos venenos que estão produzindo, desde lá 1936, quando antes, né, claro, porque fizeram lá aquela, não lembro o nome dela agora, escreveu Primavera Silenciosa, e ela já denunciava isso na década de 30. E nós continuamos reclamando e cada vez tem mais, e a gente continua reclamando e cada vez tem mais. Eu não estou dizendo que eu tenho uma resposta para isso, só estou colocando, talvez não tenha nenhum sentido. Então, a gente fica, e tem razão de reclamar, não estou dizendo que a gente não pode reclamar, que não tem razão de reclamar. O que eu estou questionando, tamanho assim, de uma forma muito potente, é como é que isso, por mais que a gente reclame, por mais que a gente... É como se houvesse assim, uma mega contaminação do mal. Por quê? Porque a gente fica adubando. Cada um de nós é um adubador do mal, porque nós falamos nele o tempo inteiro. Não que a gente não tenha que falar, eu não sei o que dizer. É bacana a gente se informar sobre os acontecimentos, né? Agora pensa bem, a pessoa ficar 24 horas conectado, sabendo da tragédia, quantos mais morreram, quanto isso mais morreu, a cabeça dela vira assim uma espécie de mix de tragédia, né? E a gente tem passado os últimos anos só nesse pensamento. E parece que nós somos treinados para ser assim. Talvez essa situação da gente ter que ficar agora dentro de casa, isso nunca tinha acontecido antes. Talvez isso sirva para a gente repensar qual é o poder que tu está dando para o outro, por que o outro te incomoda, porque tu foi lá buscar o outro, porque tu foi lá ouvir o outro, porque tu foi lá te oferecer para o outro, e aí o outro teve chance, ele teve poder para te incomodar. Né? Não sei, eu estou aqui pensando, são tantas coisas assim que a gente tem que parar um pouco para pensar tudo isso, porque nós vamos ter que ficar em casa 120 dias, talvez mais, ou talvez menos, né? Ontem ainda, depois de ouvir ali o Eduardo falando, né? Ele lembrou do Tamiflu, teve aquele, nem lembra do momento do Tamiflu,
que tinha uma doença, acho que era H1N1, ou era outra dessas pragas que disseram que ia pegar todo mundo, daí, de repente, pá, surgiu o Tamiflu, acabou, todo mundo tomou. Eu nunca conheci uma pessoa na minha vida que tenha tomado Tamiflu. Nenhuma, não conheci nenhuma pessoa. Tu conheceu alguma pessoa que tomou Tamiflu? Ah, tinha gente que dizia que tomava um negócio que é bem comum aí, que é uma planta, que daí produziria o Tamiflu, mas era uma coisa assim meio, né, vamos comer gosma de qualquer coisa, porque vai fazer bem. Não tinha, então assim, a gente tem razão quando reclama, a gente tem razão quando clama, só que nós estamos adicionando na nossa cabeça, energeticamente, essa densidade do mal. E ela está aqui junto comigo, porque eu estou o tempo todo pensando nela. Eu não penso nas coisas boas. Já parou para pensar nisso também? A gente não pensa nas coisas boas, só quando a gente é provocado. De um modo geral, a gente pensa só na tragédia, ou na fofoca, ou na sacanagem. É muito bacana a gente saber de tudo. Agora, talvez isso seja o momento da gente repensar conceitos. A praga só pega se você acreditar, ponto. E bênção também. Se eu não acreditar que eu sou capaz de receber bênçãos, ferrou. Eu não vou receber. E a gente só se interessa em resolver um problema ou ajudar uma pessoa quando a gente é tipo assim, meio que levada para isso. Não é uma coisa natural. Então eu acho que a gente tem que pensar numa série de coisas e talvez refazer o nosso dia a dia, sabe? Quem sabe assim, acordar de manhã e ao invés de ouvir a notícia de quem roubou, quem matou, quem ferrou, a gente bota algumas palavras de coisa boa para a gente pensar em coisa boa. Tem salmo, mas nada a ver com religião. Nada a ver com religião, não é? Agora o pastor fulano de tal está me salvando. Não, nós somos os salvadores de nós mesmos. Só que parece que agora nós vamos ter que ficar sozinhos, nós não vamos poder ir na igreja. Não é o meu caso nem o teu, porque a gente não vai mesmo. Mas uma parcela significativa de pessoas que... para dentro da igreja. E lá então salvação, e oração, e oração, e oração. Mas tinha que estar lá. Agora não, as pessoas vão ter que ficar dentro de casa. E me passa pela cabeça uma coisa assim bem doidona, que isso veio de propósito para nós, é uma bênção para nós. Tem medo? Claro que tem. O número aí que estão falando que o número de pessoas que vão morrer aí é mais ou menos 1 milhão. Porto Alegre tem 1.800.000 habitantes. Então, se o negócio der certo, se a gente ajudar, vai morrer Porto Alegre inteira. Sem contar aquelas milhares de pessoas, milhões de pessoas que vão ficar dodói, vão ficar doentes. E não tem para onde correr. Então, parece que nós temos... Eu estou querendo entender, e estou dividindo aqui com os amigos da nossa Rádio Web Manaus, e foi baseado porque eu estava com outro assunto, eu estava pronta para outra coisa aqui quando a gente fosse começar a conversar. Mas essa pessoa que disse que sonhou comigo, e ela estava bem algareada, assim, sabe? Deve estar me ouvindo agora. Porque, de alguma maneira, nós estamos hoje olhando para o outro, nós estamos precisando do outro, porque, porra, agora a gente não pode beijar, a gente não pode abraçar, a gente não pode sentar do lado junto, a gente não pode conversar assim, proximamente, a gente não pode... Agora é a hora da solitude, né? Quer dizer, até solidão, é tu contigo mesmo. Eu até postei uma fala, eu escrevi aqui no nosso Facebook, né? Que isso que está acontecendo, né? Vai lá. A única pessoa que tu vai ter que realmente suportar durante o isolamento é tu mesmo. Não pode ser tão ruim assim, né? Fala sério. Não pode ser que tu seja assim tão ruim que tu não consiga ficar contigo mesmo
meio na porrada, a vida está levando mesmo, agora tá, tu vai ficar quieto. Ah, mas é que tu mora sozinha, Beatriz, eu vou ter que aguentar os meus filhos, eu vou ter que aguentar o meu marido, eu vou ter que aguentar... Oi, não tem que aguentar nada, tem que conviver, viver com. Estabelece limites. Ignora as provocações, porque nós somos todos infantis. Então, dentro de casa, daqui a pouco o cara vai estar ali, ou a mulher está ali, de saco cheio, né? E aí começa a provocar o outro para causar. Nem se dá conta disso, faz aquilo ali para se ocupar, para encher o saco mesmo. Que tem gente que é campeão de fazer isso. Então, me parece que nós estamos diante de uma grande chance, uma grande oportunidade que está sendo nos dada para a gente dar um break, para parar uma loucura total que a nossa humanidade estava sem nenhuma possibilidade de parar. Por extrema vontade, por vontade própria, nós não iríamos parar nunca mais. Nós iríamos terminar de instaurar no mundo uma idiocracia mesmo. Aliás, nós já estamos praticamente, tu olha para o Bolsonaro e tu vê uma idiocracia no Brasil. Agora estão, pelo menos lá no Twitter, a grande questão é ele mostrar os documentos, né, o documento lá, o resultado do exame para saber se ele tem ou não tem esse coronavírus. Aí entraram na justiça, uma juíza determinou que o hospital da base, o hospital de base lá em Brasília, dei o nome de todas as pessoas que já passaram por lá, que já fizeram exames, e aí aparece 22 parceiros lá do Bolsonaro que estão com o coronavírus. Me disseram, e a gente vê isso nas gravações que tem por aí, que ele, de vez em quando ele para tudo e começa a tossir. Que provavelmente ele tem o coronavírus, mas não quer dizer, está mentindo. E nós temos que ver o documento por quê? A importância que se dá para essa criatura, nós ficamos obsidiadas por ele. E então ele está assim, que nem o diabo na porta do hospício, né? Fazendo o que bem entende e brincando com a gente, brincando com todo mundo. Então essa energia toda que eu queria falar aqui, é assim, ó, nós vamos ter que ficar, e não tem outra saída, gente. Não tem outra saída. Entendeu? Não tem, nós vamos ter que ficar dentro de casa, entendeu isso que eu estou dizendo? Dentro de casa. Porque assim, ó, digamos que tu tem um sintoma de um resfriado, tá? Tô com uns arrepios, assim, tô com uma dor de cabeça, me dói todo o corpo e tal, eu tô resfriada. Bom, será que é um resfriado, porque agora já começa aí o outono, eu, pelo menos, geralmente no outono, não, é na primavera que eu tenho alergia. Então não é agora, mas é lá, toda entrada de primavera eu tenho um problema na voz. Então, agora é outono, então não vou ter. Não quero ter, não vou ter, se tiver eu vou tratar. Bom, então, aí tu pode pensar, claro, a gente está com o Covid-19 aí, a gente está com o coronavírus. Então, se tu for para emergência, se realmente tu estiver com o corona, tu vai transmitir para o taxista, para a recepcionista da emergência, para a enfermeira, para o médico, para os pacientes na sala de espera, para o laboratorista, para o farmacêutico, certo? Tu vai sair espalhando assim, olha só, eu e meu corona chegando aqui. E se não for o coronavírus, o médico vai dizer o quê? Vai dizer que não, que é só uma gripezinha, que tu tem que voltar e se houver um sintoma de alarme, então tu tem que voltar para casa. Se tu for inteligente, tu vai ficar em casa. Fica em casa, no isolamento social por 2 semanas, avaliando tu mesmo os teus sintomas. Agora, se começar a apresentar falta de ar, uma tosse forte, seca, febre, que não melhora, mesmo tomando dipirona ou paracetamol, que dizem são os 2 remédios que a gente tem que ter em casa, aí procura ajuda médica. E vai passar, quer dizer, mesmo que nós tenhamos 100 milhões de infectados,
vão morrer 2 milhões. Quer dizer que 98 milhões vão passar dessa numa boa. Quer dizer, não, não exatamente numa boa, com tosse,